Chegando aqui no livro de vocês, na página 199, o livro de vocês fala de nematelmintos parasitas de seres humanos, né? Então, vamos falar de parasitas de vermes que parasitam, né? Que vivem em seres humanos. No vídeo anterior, eu falei que existem mais de 20 mil espécies de nematelmintos, né? Porém, existem 50 espécies de nematelmintos que são capazes de parasitar em nós, seres humanos, e nos provocar doenças, tá? Existem 50 espécies. E o livro cita duas para a gente estudar. Duas espécies de nematelmintos que causam dois tipos de doenças diferentes. Quais são elas? O livro de vocês fala da ascaridíase, que é a doença provocada por um nematelminto chamado de Ascaris lumbricoide. E também a outra doença chamada de amarelão, provocada pelo néctar, né? Pelo néctar, que é o néctar americanus, e o ancilospomo, que é o ancilostoma duodenale. Então, nós vamos falar dessas duas doenças provocadas por esses dois nematelmintos, tá? No livro de vocês, na página 199, mostra uma ascaridíase. Ela parece muito com minhoca, tá? E ela é do gênero Ascaris lumbricoide, e essa aqui ela pode chegar até 40 centímetros dentro do intestino de um ser humano, né? Ela parasita no ser humano. Como eu falei para vocês, existem nematelmintos que parasitam vivem em água doce, em água salgada, em lugares úmidos, e que vivem também em parasitas, que no caso somos nós, seres humanos. Então, o livro de vocês fala da ascaridíase, a doença ascaridíase provocada pelo nematelminto chamado de Ascaris lumbricoide. O livro de vocês fala assim, ó: o agente causador da ascaridíase é popularmente conhecido por lombriga, também pelo gênero Ascaris lumbricoide, que do latim significa verme, e esse verme ele pode medir de 15 centímetros a 40 centímetros de comprimento. Aí o livro de vocês, na página 199, mostra a imagem de um Ascaris lumbricoide, tá? Vamos para a página 200, né? Aí no livro de vocês, na página 200, mostra como que funciona o ciclo de vida de um Ascaris lumbricoide, que provoca a doença ascaridíase. O livro de vocês fala assim: acompanhe pelo esquema o ciclo simplificado do Ascaris lumbricoide. Como que uma pessoa adquire lá Ascaris lumbricoide? O vídeo de vocês mostra aqui, ó. O número 1. A doença é adquirida quando a pessoa ingere ovos da lombriga, do Ascaris lumbricoide, em alimentos ou água contaminada. Então, lugar que não tem saneamento básico, né? É água contaminada, pode ser também alimento contaminado que não é lavado, né? Como ele é microscopicamente, o ovo dele então é minúsculo ainda. Então, como que se ingere, né? Como que se adquire o Ascaris lumbricoide? Através da ingestão dos ovos em água contaminada, mas também pode ser em alimento contaminado. Aí a pessoa ingeriu uma água contaminada com os ovos do Ascaris lumbricoide. O que acontece? Os ovos, né? Eles chegam até o nosso intestino. No nosso intestino, esses ovos eclodem. O que é eclodir? Eles explodem, tá? E aí esses ovos explodindo, eles vão virar larvas, vão liberar larvas. Essas larvas, o que é a função dela? É perfurar o intestino e cair na corrente sanguínea. Perfurou o intestino, caiu na corrente sanguínea, essas larvas elas vão passar por vários órgãos. Elas podem passar pelo pulmão, provocando tosse, pode passar por outros órgãos. Aí o que acontece? Ela sobe, essas larvas, vem até a faringe, e aí ela é engolida novamente. Ela é um dos vermes que ela entra, né, pela boca e volta novamente a ser engolida. Ela tem retroengolição. Ela é engolida 2 vezes. Aí o livro de vocês fala que ao serem engolidas pela segunda vez, as larvas retornam ao intestino, onde se tornam adultas e se reproduzem. Então, por que elas precisam ser engolidas novamente? Porque uma vez ela sobe em forma de larva, e quando ela é engolida pela segunda vez, ela volta em forma em forma adulta. Ela vai infantil e volta em forma adulta. Quando ela volta em forma adulta, ela volta e se reproduz.
Ela se reproduzindo, ela vai liberar óvulo. Esses ovos, eles vão para onde? Para o nosso bolo fecal, para as nossas fezes. E aí, se a gente liberar essas fezes em algum local que não seja o vaso, pode ser uma terra, esses ovos eles vão eclodir, vão explodir. Se alguém passar e pisar, essas larvas vão perfurar, né, a pele da pessoa e vai começar todo o ciclo novamente, tá? Esse que é o ciclo de vida de um Ascaris lumbricoide. A Ascaris lumbricoide em quantidade excessiva no intestino, ela pode causar ruptura de intestino, tá? Levando o quê? A uma cirurgia. Por quê? Porque elas podem chegar até 40 metros, até 40 centímetros, perdão. Elas podem chegar até 40 centímetros e pensa, milhares de Ascaris lumbricoides com 40 centímetros pesa o intestino delgado e com isso rompe ele, levando a obstrução do intestino e a pessoa tendo que fazer cirurgia, tá? Então, o livro de vocês, na página 200, fala das principais características de uma pessoa que está com Ascaris lumbricoide, que é a doença chamada de ascaridíase. Agente causador da ascaridíase, o Ascaris lumbricoide. Principais sintomas de quem está com ascaridíase: fraqueza, perda de peso, cólicas súbitas, porque ele fica alojado no intestino, diarreia, anemia e desnutrição. Vias de transmissão. Como que se pega Ascaris lumbricoide? A ingestão de água e alimentos contaminados com os ovos da lombriga. Formas de prevenção. O governo deve possibilitar o acesso às medidas de saneamento básico, lavar bem as mãos e os alimentos, que são frutas e hortaliças, antes de comê-los. Ingestão apenas de água potável, né? Fervida ou tratada com cloro e filtrada. Tratamento para Ascaris lumbricoide. Existem vermíferos específicos, tá? Que são usados para matar verme. Caso o tratamento não seja feito, a quantidade de vermes no intestino pode aumentar, tanto que chega a obstruí-lo, foi o que eu falei para vocês, rompe o intestino, causando muita dor e impedimento de liberação de fezes. Há casos que somente são resolvidos com cirurgias. Quando há quantidade excessiva de Ascaris lumbricoide no intestino, atrapalha a pessoa fazer cocô e precisa também de fazer a retirada através de cirurgia. Agora na página 200 nós vamos falar da outra doença que o livro de vocês cita, causada pelo nemateuminto, que é o ancilostomose, que é o famoso amarelão, que é causada pelo ancilostoma duodenale, ou também pelo Necator americanos, tá? O livro de vocês fala assim, ó: a ancilostomose ou amarelão é uma doença relativamente comum em ambientes rurais brasileiros, ou seja, mais comum em fazenda, tá? São dois os nemateumintos que podem provocar o amarelão, que é o ancilostoma duodenale e o Necator americanus, sendo que o mais comum é o ancilostoma duodenale, tá? Ele é o que mais causa a ancilostomose, o famoso amarelão. Aí o livro de vocês mostra o ciclo de vida da ancilostoma duodenale, como que a pessoa adquire esse tipo de nemateuminto no corpo. Pelos ovos do parasita presente nas fezes da pessoa contaminada são liberadas larvas. Então, uma pessoa contaminada, ela faz cocô, esse cocô libera larva, tá? Essas larvas ficam no solo, alguém vem e pisa, o que que acontece? Pisou, né? Essas larvas entram em contato com a pele da pessoa e entram na corrente sanguínea da pessoa. Essas larvas entrou na corrente sanguínea da pessoa, essas larvas elas vão chegar a diferentes órgãos e se desenvolvem e chegam ao intestino, tá? Chegam ao intestino como vermes adultos, entram como larva, vão para várias partes do corpo e chega no intestino como larvas adultas. Chegando no intestino como larvas adultas, elas vão fazer o quê? Vão se reproduzir, tá? As fêmeas liberam os ovos no intestino da pessoa doente, que por sua vez são liberados nas fezes, dando o quê? Continuidade ao ciclo.
Então, os ovos acontecem por quê? Porque os ovos nas fezes acontecem por quê? Porque quem está liberando ovos dentro do intestino da pessoa são ancilostoma duodenale fêmea. Ela libera óvulo e a pessoa faz cocô, esses ovos vão para o cocô. Se o cocô for para o chão, ou às vezes ele for para o vaso e se nessa cidade não tiver saneamento básico, esse cocô ele vai ser espalhado a solo, né? E se alguém chegar a pisar, o que vai acontecer? Essas larvas vão adentrar a pele, entrar na corrente sanguínea e se espalhar por vários órgãos. O vídeo de vocês fala assim, ó. No intestino, os animais adultos perfuram a parede do órgão com a ajuda de ganchos em suas bocas e se alimentam de sangue. Então, esse tipo de parasita, ele provoca no hospedeiro, que no caso é o ser humano, anemia. Por quê? Porque ele fixa os seus ganchos, né, da sua boca e alimenta dos nossos sangue. Por causa dessas pequenas hemorragias, a pessoa torna-se fraca, anêmica, apresentando a pele amarelada. Por esse motivo, o nome é chamado de amarelão. Por quê? Porque ele suga o sangue da pessoa, tornando a pessoa anêmica. Qual que é a prevenção do ancilostoma duodenale? O livro de vocês fala assim, ó, agentes causadores, ancilostoma duodenale e Necator americanos. Sintomas, anemia, perda de sangue, nas lesões da parede intestinal, palidez, fraqueza e pele amarelada. Via de transmissão, penetração das larvas no solo, na pele do hospedeiro. Prevenção, usar calçados evitando contato com as larvas que vivem no solo. O governo deve possibilitar o acesso de medidas de saneamento básico adequado ao tratamento dos doentes. E qual que é o tratamento para o ancilostoma duodenale? O tratamento é feito com remédios apropriados, com indicação médica, que se faz depois do diagnóstico por exames de fezes. Através do exame de fezes dá para saber qual é o tipo de verme a ser tratado, devido à presença dos ovos. É possível que o médico indique também uma complementação de ferro no caso de anemia. Por que anemia? Como eu falei para vocês, o ancilostoma duodenale, ele tem ganchos em suas bocas e esses ganchos, eles fazem o quê? Fincam na parede do intestino a fim de o quê? Do próprio verme se alimentar de sangue. Agora, a página 202, para a gente encerrar o capítulo, o livro de vocês fala sobre saúde e cidadania, tá? Acima mostra um verme, tá? Se vocês forem olhar, ele é um nemateuminto, que ele tem forma cilíndrica, arredondada e as extremidades afinadas. O livro de vocês fala assim, ó. O estudo das verminoses evidencia um ponto importante sobre a saúde das pessoas. Algumas das formas de prevenção das doenças, que incluem medidas de saneamento básico, como tratamento de esgoto, fornecimento de água potável tratada, fiscalização de criadouros e matadouros de animais para o consumo de alimentação, até para evitar eutenias e cisticercose, tá? E também as formas de tratamento com o acesso garantido aos postos de saúde e aos hospitais públicos são responsabilidade do governo. Como cidadãos, temos direitos às medidas de prevenção e de manutenção da saúde, bem como os tratamentos adequados em cada caso, e é nosso dever cobrar dos governos que esses serviços sejam oferecidos a toda a população que tenham qualidade. Então, é dever do governo nos proporcionar saneamento básico, água potável, para estar, evitando essas verminoses para nossa família, tá bom? Então, meninos, neste capítulo que se encerra hoje, nós estudamos as características dos animais plateumintos e nemateumintos, as principais verminoses, características básicas, formas de transmissão, sintomas, tratamentos e modos de prevenção para cada uma delas, que foi citada no livro, e o ciclo de vida dos plateumintos e dos nemateumintos parasitas, tá bom?